Opa, olá pessoal, bom dia, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu me chamo Fábio Pirajá, sou pesquisador. História do Espírito Santo é o nosso foco sempre aqui, né? Hoje tá chovendo, hein? Começou a chover agora há pouco eu gravei um vídeo falando que a previsão era de chuva de 50% aqui em Vitória. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, agora tá 28 graus, tá abafado, quente, mas tá chovendo. E vai chover o dia todo pelo jeito, né? 80% de chuva, de chance de chuva, agora tá chovendo mesmo, 100%. E deixa eu ver, em Pedra Azul, que é o local mais frio aqui do Espírito Santo agora, tá 21 graus, nublado, a mínima de 15, máxima de 21 hoje. Amanhã, mínima de 13 em Pedra Azul. Pedra Azul é um município aqui no norte do Espírito Santo, perdão, na região de montanha, indo para Minas. E lá a temperatura cai muito porque o local é muito alto, né? Fica a 1 quilômetro do nível do mar. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ao que interessa. O que interessa agora é uma justa homenagem que nós faremos ao desembargador Afonso Cláudio, que foi nosso presidente estadual, né, no final do século XIX. Afonso Cláudio, gente, ele nasceu em Santa Leopoldina, né? Capixaba de Santa Leopoldina. Aí tem uma homenagem muito bonita aqui. Ele foi governador, presidente, né? Foi professor, catedrático, trabalhou durante muitos anos na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. E os colegas e também alunos dele, em 1927, fizeram uma linda homenagem ao professor. Está aqui o Afonso Cláudio na época em que ele era presidente do Estado. Aí, jovem, né? Bastante jovem aqui. Aqui também, com uns 30 e poucos anos. Ele foi o primeiro presidente do Espírito Santo, gente, na fase republicana, né? Na primeira república, na República Velha, logo depois do golpe militar que destituiu a princesa Isabel, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Aí, gente, o nome dele completo, como está aqui, ó, Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Ali na Praça Costa Pereira tem um busto dele, muito bonito. Aí aqui, gente, olha, tá o professor Afonso Cláudio, nas suas palestras, né? Professor catedrático de Direito, foi desembargador depois de sair da presidência do Estado e foi também professor. E os alunos fizeram uma homenagem a ele, alunos no Rio de Janeiro, tá? E essa homenagem foi transcrita pela revista Vida Capixaba, de 1927. O presidente Afonso Cláudio faleceu em 1934. E tá aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui, além dessa homenagem. Deixa-me ver. Vou jogar para cima aqui, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí tá a palestra, né? E no dia 28 de outubro, próximo, passado, PP, alunos da Faculdade de Direito de Niterói homenagearam o desembargador Afonso Cláudio, que acaba de publicar seu segundo volume sobre estudos do direito romano. Ele é especialista em direito romano, um homem letrado, né, um intelectual do direito, um homem ilustrado. Você vê como era diferente a política antigamente, né, gente? O cara vinha de família humilde, mas ele galgava, né, e chegava a ser um catedrático, né, um homem letrado, erudito, né, como as coisas eram diferentes, né? Esse homem foi deputado, foi presidente do Estado, né, o equivalente ao governador. Olha o nível, né? Mas vamos lá. A homenagem foi efetuada no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Nicterói, Nicterói com C e TH, né, e Y no final, com a presença do senhor Dr. Álvaro Belford, diretor, e de professores como Abílio Borges, Edgar Ribas Carneiro, Luiz de Faro e outros grandes juristas cariocas e niteroienses lá dos anos 1930, né? A seguir, o acadêmico Hernani de Barros Câmara saudou, em nome dos colegas, o doutor Afonso Cláudio, nos termos que se seguem. O texto é grande, eu vou só dar uma lida rápida aqui, não vou me estender muito.
Deixa eu fazer uma breve busca a respeito do presidente Afonso Cláudio aqui. É também um município com o seu nome, né? E ele foi presidente do Espírito Santo na época em que houve o golpe que destituiu o Segundo Império do Brasil, né? Princesa Isabel seria a imperatriz do Brasil. Aqui em Vitória também há ruas com o nome dele, né? Então segue aqui o texto, que diz assim, bem bonito o texto, né? Mestre, tem muito latim no texto também, tá? Nessa época o direito era muito cheio de latim. Se hoje tem latim, imagina 100 anos atrás. E diz assim, entre aspas, mestre, não bastavam as expressões dos doutos para exaltar o vosso valor. Não eram suficientes os elogios de quantos folheavam os vossos volumes. Tudo na terceira pessoa, né? Não chegava para proclamar as vossas benemerências, o conceito de que vós todos fazem. Era preciso que do seio dos que convosco convivem, de que do meio dos que absorvem as centelhas do vosso saber, se levantasse uma voz para tecer ecômios ao mestre e ao amigo. Olha como era o texto, hein? Há 11 anos, precisamente, publicastes o primeiro volume de estudos do direito romano, que vos colocou na posição do nosso mais ilustre romancista contemporâneo. Produto de estudos acurados e horas perdidas no folhear de volumes sepultados pelo tempo na poeira da indiferença dos modernos, compensou-se o vosso trabalho, pois não vos regatearam aplausos, quantos ainda têm ciência para reconhecê-la no próximo. Bem sei o que então disse de vós o senhor Clovis Bevilacqua, bem sei o que de vós disseram tantos outros espíritos aureolados pela ciência. Sei, porém, que não vos agradam semelhantes citações, dada a vossa modéstia. Bonito texto, né? Após aquele lampejo do vosso cérebro, todos esperavam outro para iluminar os espíritos de quantos manuseiam os volumes de direito. Ele havia lançado o primeiro volume de estudos sobre direito romano 11 anos antes, em 1923. O vosso espírito, porém, não sofrera um eclipse. Bem o vemos, porque ele conseguiu, né, novamente levantar-se e escrever um novo volume sobre o direito romano. Concentrara-se apenas para mais deslumbrar depois. Todavia, mestre, a publicação desse segundo volume não é a causa única desta homenagem. Ela apenas deu oportunidade para manifestarmos a nossa admiração ao velho batalhador de todas as causas liberais, ao jurista emérito e, sobretudo, ao amigo devotado. Antigamente as amizades eram muito fortes, assim, né? Havia um senso de fraternidade até exacerbado, que hoje em dia, né, poderia levar para outros pensamentos, mas naquela época havia uma amizade sincera mesmo, as pessoas eram amigas mesmo, né? Impressionante. Assim como as águias não se deslumbram com o sol de que estão tão próximas, e como os habitantes do polo não se maravilham com os esplendores da aurora boreal, se não vimos indiferentes à publicação do segundo volume do Direito Romano, entretanto, só ela não provocaria esta manifestação. Esse é um colega dele, tá? Não é uma homenagem dos alunos, não. Mas essa é uma figura muito importante, homenagem ao Dr. Clovis Bevilacqua, feita pelo jurista Afonso Cláudio, lá na Faculdade de Direito de Niterói. Você vê que era um palestrante, um homem das letras, né? E está aí o desembargador Afonso Cláudio, sua biografia. Afonso Cláudio nasceu na freguesia de Mangaraí, fazenda do pai dele, né? Município de Cachoeiro de Santa Leopoldina. Cursou Faculdade de Direito de São Paulo, em 1879 até 1881, vindo a terminar o curso no Recife, tendo então
como colegas Clóvis Bevilacqua e Martins Júnior. Ao lado de Coelho Lisboa, Bernardo Horta, Antônio Aguirre lutou em prol da abolição da escravatura e também em prol da República. Ele era um homem republicano, né? Vindo a ser, justamente por esta razão, o primeiro governador da então província do Espírito Santo, e tem seu nome ligado a um dos municípios do estado. Essa é uma outra homenagem da revista Vida Capixaba, ali pelos anos 1930. Aí está dizendo aqui, quando o chefe do governo provisório federal, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, um município foi nomeado em homenagem ao Afonso Cláudio. Ainda como lembrança desse tempo, tem o seu nome ligado a um dos municípios antigamente denominado Guandu. Foi ministro da Corte de Justiça, de que se fez mais tarde presidente, de onde, no entretanto, se afastou, aposentando-se e indo instalar com Coelho Lisboa, na capital federal, banca de advogados. Você vê que ele aposentou-se aqui no Espírito Santo, depois de ser presidente. E depois de ser presidente do Tribunal de Justiça, ele foi para o Rio de Janeiro, onde montou uma banca de advogados, né? Advogados associados, né? Uma coisa bem antiga que se faz já há muitas décadas, né? muitos séculos. Né? Mais tarde, a convite do presidente do Estado, o Dr. Bernardino de Souza Monteiro, irmão do Jerônimo, voltou para o Espírito Santo para ocupar o cargo de Procurador-Geral do Estado, nos anos 1920. Retornou ao Rio de Janeiro depois de reingressar no Tribunal Superior de Justiça. Você vê que era um homem, né, importante na vida jurídica brasileira. Após toda essa dispersão de energias em favor da grande causa republicana, que abraçou, né, de querer sempre o progresso da sua terra, entregou-se o eminente jurisconsulto a intenso trabalho intelectual, produzindo grandes obras de vulto, como, por exemplo, o livro da na Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro e também na Faculdade de Direito de Niterói, ali da sua bibliografia, né? Ele era autoridade em direito romano e tem os livros aqui que são Retenção do Cadáver do Devedor em Garantia dos Direitos Creditoriais entre os Romanos, Fundamento Psicológico das Obrigações, Estudos do Direito Romano, volume 1 de 23 e volume 2 de 1934, entre outros, né, volumes importantes. Ele foi casado com a dona Maria Espíndola de Freitas, deixou 3 filhos, que ele faleceu em 1934, então essa é uma homenagem da revista Vida Capixaba, logo após o falecimento do Dr. Afonso Cláudio, né? Os filhos são o Dr. Alarico de Freitas, advogado e professor da Faculdade de Direito de Vitória, e também da Faculdade de Niterói, a dona Regina de Freitas Esteves, professora no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, e casada com o doutor Henrique Esteves, e também a dona Judite de Freitas Melo, que é professora no Rio de Janeiro e casada com o doutor Francisco de Almeida Melo, bacteriologista do Instituto de Manguinhos. Então, gente, essa é uma homenagem, né, ao professor catedrático Afonso Cláudio, um homem importante nas letras aqui do Espírito Santo e do Brasil, jurista importante. Está aí o doutor Afonso Cláudio fazendo uma homenagem ao colega Clóvis Bevilacqua. Está aí a fotografia dele jovem, ainda quando era presidente do estado, da província, né? E aí já como catedrático jurista da Faculdade de Direito do Rio e também de Niterói. Então é isso aí, pessoal. Você vê que a nossa história, ela é feita por pessoas, né? São as pessoas que escrevem a nossa história, são esses vultos importantes, essa gente capixaba que dedicou sua vida ao estudo, dedicou sua vida às letras, dedicou sua vida à busca da verdade e à busca pela liberdade, né? Eram liberais, assim como Afonso Cláudio e outros que nós vamos tratar aqui no Memória Capixaba, no nosso canal. Então, gente, é isso aí. Essa é a justa homenagem ao professor Afonso Cláudio, nosso ex-presidente, falecido em 1934. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse é o Memória Capixaba. Se puder, deixa um like, ativa o sininho lá se você se inscrever no canal
Pode também deixar um dislike se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar. É isso que nós faremos aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.